Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada e justificada, mediante a fé em paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como está escrito em Romanos capítulo 5, versículos 1, que afirma: justificados, pois, mediante a fé em paz com Deus. Em Cristo somos justificados e estamos em paz com Deus. E se estamos em paz com Deus é porque nós somos, como diz as Escrituras, salvos totalmente por Ele mesmo. Como está escrito em Hebreus capítulo 7, 25, que afirma que Ele, Deus, pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Cristo. E Cristo vivendo para interceder para que nós não perca a salvação. Creia e confie esta verdade. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça, mediante revelação do Espírito Santo, aqui estou, sempre o anunciando e tratando a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça da fé, no qual nele eu creio e vivo, firmado e edificado para a glória de Deus. Justificado mediante a fé em Cristo, em paz com Deus, eu estou guardado dos falsos profetas, falsos pastores, do evangelho de fariseus. É sobre isto que hoje vou estar aqui tratando a respeito deste evangelho de fariseu. Deus, nestes dias, levantou uma jovem e trouxe uma palavra de exortação para a sua igreja e uma palavra que é uma palavra de repreensão para os fariseus. Os que são de Cristo estão em reflexão com relação a esta palavra, estão examinando a sua fé, a vez que ela está em Cristo e na verdade do Evangelho. E os que são fariseus estão incomodados porque estão ameaçados de perder as suas fortunas que eles têm tirado do povo de Deus através de dízimos e através de oferta. Estes são fariseus porque dentro das próprias igrejas dele há injustiças sociais. Como estes iriam se preocupar com as injustiças fora da igreja? Claro, naturalmente, eles, como lobos roubadores, estão realmente enganando o povo de Deus e atribuindo esta responsabilidade da preocupação com a viúva, o órfão, o pobre, o necessitado, atribuindo esta culpa à política, aos governantes. Logo, este evangelho que eles pregam não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho da simplicidade e pureza devida a Cristo. É um evangelho corrompido, é um evangelho de maldição, é um evangelho de ameaças, é um evangelho que tem em mente sempre escravizar o povo de Deus e não dar a devida liberdade através da simplicidade e purezas deste evangelho devida a Cristo. Muitos estão dentro de lugares chamados igrejas, que na verdade não é igreja de Cristo, é um templo onde tem à frente lobos vorazes que entraram no meio do povo de Deus, conforme a profecia dada por Paulo em Atos capítulo 20, versículos 29 e 30, que afirmou Paulo dizendo que depois da sua partida, entre o povo de Deus iria penetrar lobos vorazes que não poupariam o rebanho de Cristo. E em 2 de Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3, afirma também que surgiriam nos nossos dias, é claro, falsos profetas, e eles têm como intuito fazer comércio do povo de Deus com palavras fingidas, falso evangelho. E diz que eles estão movidos por avareza e não pelo Espírito de Deus. Estão movidos por questões financeiras para manter o seu luxo e ostentação, como se vê nos dias de hoje, quando em riqueza de luxúria eles assistem
a desgraça, as injustiças sociais, a começar dentro dos lugares que eles que diz pastores desta igreja. Quem são estes, Estelmo? A palavra diz que são enviados de Satanás, são demônios, são anjos de trevas que se transformam em anjos de luz. E os teus ministros também se transformam em ministros de Cristo, mas a mensagem deles é uma mensagem de condenação, de ameaça e de maldição. Não é, nunca foi e nem será o evangelho da justiça da fé, não é o evangelho da simplicidade e purezas devida a Cristo. É um evangelho complicado, é um evangelho cheio de impureza devida a eles, mesmo que são pregadores desviados da verdade. Confira esta verdade em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículos 3 e 4, que diz: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas vossas mentes e se apartem da simplicidade e purezas devidas a Cristo. E na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitai espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a este de boa mente tolerais. Que quer dizer, com este evangelho, com certeza vocês vão sofrer. Um outro Jesus, um outro Espírito e um outro Evangelho, certamente é sofrimento e não o que Cristo disse em Mateus, quando ele diz no capítulo 11, versículos 28, que afirma: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Com aqui as palavras do próprio Paulo afirma que o evangelho é simples, o evangelho não é isto que os fariseus, falsos pregadores, lobos vorazes afirmam dizer, que é um evangelho que você e eu temos que pagar um alto preço, ou seja, menosprezando o preço que Cristo pagou por nós. E não tem a pureza e a simplicidade do evangelho que é devida a Cristo. Tem a impureza e a dificuldade de um evangelho que é devido a ele, tornando o cristão escravos dele, escravos do sistema, sobre a ameaça de perder a salvação, sobre a ameaça de maldições. Estes, todavia, são enviados de Satanás, são lobos vorazes, como disse Paulo em Atos capítulo 20 e versículos 29 e 30. Nós devemos seguir o evangelho da simplicidade e pureza devida a Cristo, porque é este evangelho que nos torna livres, livres do pecado, livres de homens, livres do sistema fariseu que escraviza especialmente o povo de Deus. Confira esta verdade em Gálatas capítulo 5, versículos 1, que afirma, dizendo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. No versículo 13 diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados a liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, antes servos uns dos outros pelo o amor. A palavra deixa bem claro que a simplicidade do Evangelho de Cristo me torna um servo da justiça, me torna um servo por amor, para que eu sirva o meu irmão. A palavra deixa bem claro que o cumprimento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. Somente o evangelho da justiça da fé, o evangelho da simplicidade e pureza devida a Cristo me capacita a viver esta justiça, amando a Deus e amando ao meu próximo como a mim mesmo, praticando a justiça e odiando a iniquidade, porque este é um dos principais atributos de Deus, quando afirma as Escrituras dizendo:
Deus ama a justiça e não desampara os seus cães. Deus ama a justiça e aborrece a iniquidade. Pense nisso e fuja do evangelho de fariseus. Fuja das doutrinas várias e estranhas. Fuja do que não é simplicidade e pureza devida a Cristo. Fuja do outro Jesus, do outro Espírito e do outro Evangelho e viva a liberdade em Cristo Jesus, submetido a Ele como a nossa cabeça e debaixo da sua palavra. Pense nisso, graça e paz.